Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Joana Stichini Vilela. É Stichini, não é? É Stichini. Stichini italiano. Bem. Italiano, sim. E quando... Vou já começar assim, tinhas, é jornalista, mas já vamos falar aqui sobre a Joana, até porque já escreveu livros e tudo, co-escreveu livros, muito, muito bons. Quando se falava de piercings e tatuagens, sentias-te mal? Obviamente, isto é uma referência antiga, porque a frase a seguir é: não sei se melhorou depois dela ter filhos. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Porque com filhos tu resignas-te às agulhas e às... Eu não sei explicar isso. Não tenho nada contra, até a favor, mas não sei, continua uma coisa que as pessoas que começam a mostrar, e tenho amigas que têm tatuagens lindas, começam a mostrar e eu chego a dizer assim: pronto, já mas é como quem vê sangue e não... Talvez seja, não sei, fico um bocado... Não estava à espera desta pergunta. Por isso é que eu disse, vou começar logo assim, tinhas, porque foi a primeira coisa que a nossa amiga em comum se lembrou. Sim, fico... Sim, não sei mesmo explicar, até já andei a procurar na internet porque não há resposta, o Google não sabe. Numa outra vida, fizeste tatuagens e não correu bem. Não correu bem, eram muito feias e depois não saía. Exato, o laser ainda hoje não é ótimo. Cozinhas muito bem, gostas de pratos difíceis, aprendeste no Japão a fazer uma barriga de porco que demora horas a cozinhar. Eu lembro-me logo do termo slow cooking, só que os teus amigos pedem e como demora horas, tu não fazes. Estamos a começar bem. Convidei a Joana para falar de livros, toma lá estas de surpresa. Temos de falar com esta. Eu tenho de falar com a tua fonte. Isso é um prato que eu comi no Japão já quando estive lá, já foi há muitos anos, foi em 2008. E enfim, é uma coisa que agora fala-se muito nisso, das coisas do slow cooking, as coisas ficam horas e horas no forno. E eu na altura gostei tanto, e era um sabor tão estranho que andei à procura na internet para ver como é que aquilo se fazia. Lá consegui, e desde então fiz umas vezes também para esses amigos. Só que aquilo tem um problema, que é aquilo, a barriga de porco no fundo é aquilo que em Portugal usa-se muito como entremeada, não é? Mas aqui é uma peça inteira e cortas aquilo em cubos, até pode-se pedir no talho, e para eles cortarem, e antes de pôr no forno e de pôr lá os temperos todos e tudo, tem de se fritar aquilo. E essa parte, eu lembro de uma vez estarmos num ano novo e eu estava a cozinhar aquilo, o dia inteiro a cozinhar, foi assim um ano novo. Um final de ano trabalhoso. Pantagruélico, só comemos a noite toda. E aquilo acabou, aquele momento, e foi tipo, pronto, agora vai para o forno e temos aqui 3 ou 4 horas para fazer outras coisas. E eu só cheirava a fritos, pronto, por isso é que eu faço menos. Mas está prometido, é essa nossa amiga que vamos fazer. Vamos fazer a Filipa e Mariana, e estás convidada para provar também. Obrigada. Foi engraçado agora, obviamente expliquei aqui à Joana, temos uma amiga em comum e eu de repente ontem à noite é que me lembrei, espera aí que ainda não tenho aqui mais detalhes sobre a Joana. E então eu ia ajudando a Filipa, estou a dizer, está bem, olha, imagina, se tem superstições, ou como é que é, se tem mal acordar, ou se tem, eu tentar ajudar, e depois dizer, é mãe galinha, ela, é mãe galinha, mas acho que somos todas, não é? Depois a Filipa dizia, não tem desporto específico, mas tem jeito para tudo. Tem mania que é aventureira, mas depois tem azar, porque, por exemplo, na Ásia comia tudo e depois teve uma intoxicação. Na Croácia havia imensos avisos para ter cuidado ao entrar na água e ela entrou à maluca e foi picada por ouriços. E eu acrescentei, já tive aqui uma conversa neste podcast com a Sara Sousa Pinto, que diz que vai para, imagina, estás farta do frio, que és um destino de verão para férias, não é? E ela vê a previsão do tempo e não sei o quê. E invariavelmente apanha chuva. Quando não dão sol, ela vai, pimba, chove. Lembrei-me desta história. Tens cara de menina, mas és uma destemida. Já te deram a alcunha da mulher da Atlântida, porque ela dizia assim, porque ela tinha assim aquela cara assim sossegadinha e de repente... Quando, por exemplo, vai aos Açores, nada imenso, durante horas, e eu disse, olha, que engraçado para mim é os golfinhos, não é? Que eu chamo aos meus filhos quando não saem da água. E salta mesmo de alturas elevadas para a água. Portanto, isso é uma paixão recente, sim, com os miúdos, porque eles fazem muito isso lá nos Açores, em algumas das ilhas fazem muito isso, põem-se em rochedos altíssimos e tu, em vez de dar cuidado, vais com eles. E eu vi a primeira vez que foi isto na Ilha do Pico, onde esta nossa amiga tem uma casa, e eu vi aquilo e eu pensei,
eles são loucos. E passado um bocado, assim, também quero. Que giro! E depois, tornou-se um bocado um ritual, e estamos sempre à procura do sítio mais alto para saltar, e inclusivamente os meus filhos já saltam também. E... Tu és a mãe fixe. Eu digo só, tem cuidado e fica a ver, a tremer. Nisto. E tu linhas. Nisto. Portanto, és uma mulher da cidade que surpreende, foi a nossa conclusão. Que maravilha. Entretanto, já aqui mencionei os teus livros, tu co-escreveste. Eu escrevi-os, depois é coautoria, porque depois há um designer, e como os livros têm um lado visual muito forte, eu gosto de chamar uma coautoria. Pronto. Coautoria, sim, e são incríveis, a capa dura, são umas edições lindíssimas. Lisboa nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80. Queres tu explicar, tu que falas, vamos falar nisto também para a frente, da tua paixão por novelas gráficas. Isto é um ensaio gráfico, não é? É um bocadinho... Como é que tu caracterizas ou categorizas estes livros, estas edições especiais? Quando nós lançámos o LX60, que já foi em 2012, portanto há mais de 10 anos, o termo que encontramos que achámos que fazia mais sentido era um bookazine, portanto um livro muito inspirado nas revistas, que é de facto o que é. Eu quando tive a ideia, queria muito, por um lado, sempre tive uma grande paixão por revistas, desde muito miúda, e pelo lado da atualidade, pelo lado visual, essa combinação toda que acaba por dar muito prazer e surpreender. E depois tinha, não sei se isso te acontece, mas eu quando estava na escola, achava a disciplina de história, por exemplo, uma chatice, aquilo era aborrecido, era uma seca. E depois, às vezes, a fazer trabalhos profissionais, pensava, isto é fascinante, como é que isto nunca foi contado de outra maneira? Então a ideia foi um bocado pensar, e se fizéssemos aqui uma coisa, e depois o primeiro foi com o Nick Mrozowski, que na altura era o diretor de arte do jornal I, nós fizemos os dois parte da equipa fundadora, estivemos lá pouco tempo, mas foi assim que nos conhecemos, e depois o Pedro Fernandes, que era o ajudante do Nick no I, assumiu os outros, o lado do design. Pedro Fernandes, são parentes, não é o meu colega de rádio. Não é, não. Apesar de terem esse nome raro. Exato, é um nome muito... E então, olha, se fizéssemos uma coisa que é uma cápsula do tempo, porque depois também havia o lado de... Eu lembro que na altura havia uma série que eu gostava muito, que era Mad Men, e aquele todo lado de recriação histórica, da roupa, da comida, da decoração, os sofás, os mobiliários e por aí fora. E pensei, em Portugal isso está-se a perder, não se fala nisso, agora muito mais, fala-se muito mais. E então a ideia foi essa, olha, vamos tentar fazer aqui uma cápsula do tempo desta década em que demos tanta importância àqueles factos que se fala muito, como, quer dizer, Estado Novo, muita política, mas também a outros, como onde é que as pessoas iam sair à noite, o que é que se comia, isto é centrada em Lisboa, tem este ângulo mais fechado, mas sendo Lisboa a capital, há uma série de temas que são completamente transversais ao país todo. E depois, com este lado visual muito forte, a ideia é que isto seja um prazer, mesmo os textos são textos que nós tentamos que sejam fáceis de ler e com muita informação, mas que com algum humor. E é um livro que não se lê de enfiada, pode-se ir lendo. Pode-se ir lendo pequenas histórias, vais vendo uma história aqui, outra história ali. Uma coisa assim, estou aqui a folhear enquanto a Joana fala. O assassino de Luther King esconde-se em Lisboa. É o título dos textos. E é verdade. A dada altura ele chegou e esteve no Castré, conheceu lá uma senhora que trabalhava no Castré a fazer a sua atividade, e ela depois, muitos anos mais tarde, deu uma entrevista, já não me lembro se foi ao Sol, se foi ao Expresso, ao Sol, se não me engano. Pronto, e depois nós recuperámos essa história. Isto é aqui muita investigação. Conseguimos uma fotografia dela que está aí. Está aqui no livro, estou aqui a folhear, e tens aqui os fight divers, não é? Os faits divers, desde coisas mais as manhãs na praça, ou depois tens história política, isto é muito, muito interessante, eu recomendo. Este episódio vai para o ar depois do Natal, porque eu diria que isto é um grande presente de Natal, mas as pessoas, toda a gente faz anos. É muito giro, porque há pessoas que me dizem, vou oferecer à minha irmã que nasceu na década de 70. Eu nunca na vida pensei que as pessoas fossem fazer esse raciocínio, mas acontece isso. Mas é isso, acho que tu tens os 60, é LX70 e LX80. Eu também peguei primeiro no 70. Por acaso, eu já, na verdade, foi por ordem cronológica e eu já os tinha tido, mas hoje, ao recapitular, para estar contigo, fui logo também para... E eu nasci em 79, não é? Portanto, fim já. E os anos 80 é que são a minha... lembro-me melhor, mesmo assim. Mas e para quando o LX90? Olha, estou a trabalhar nisso, vamos ver. Não quero nada prometer porque vai ser muito difícil, já percebi. Eu às vezes olho para esses livros e penso...
Isto é muita investigação. Como é que eu fui capaz? Penso mesmo, se calhar eu era outra pessoa, se calhar aconteceu-me alguma coisa, entretanto. Mas estou a trabalhar no 90, vamos ver se conseguimos que esteja pronto no final de 2024. Aqui não está o LX Joga, que foi um que saiu, que é assim um bocadinho uma carta fora do baralho, e que foi o último, foi o mais recente, que já saiu em 2019. Aquilo foi a ideia, acontece com muitas pessoas que têm filhos pequenos pensarem, eu gostava de alguma forma de fazer qualquer coisa que envolvesse a família, não sei, eu acho que não é uma coisa racional, é uma coisa quase subconsciente. E eu na altura estava a falar já com o Pedro Fernandes só, e era, e se fizéssemos seguindo a mesma lógica, um livro em que percorrêssemos a história de Lisboa toda do século XX, mas em que portanto, é preciso fazer uma seleção, e nestes livros é mais difícil selecionar o que fica de fora do que o que entra, porque há tanta coisa, é preciso, a escolha é assim mesmo uma coisa fundamental e muito difícil. Às vezes as pessoas dizem, mas isto não está aqui, eu não posso pôr tudo, quer dizer... O livro já é grande, não dá a dar. E então, em que conto cada história, contamos sob a forma de um jogo. Portanto, é um pequeno texto introdutório, mas a ideia é que tu, jogando aquele jogo, estás a perceber o que é que aconteceu. Um exemplo, a batalha naval, que toda a gente jogou, e sempre com estes jogos vintage, as bonecas de papel e as máscaras e o jogo da glória e por aí fora. A batalha naval ali é transformada na batalha real, em que de um lado tens os regicidas e do outro tens os monárquicos, e estivemos ali a desenhar aquilo e a ver como é que conseguíamos fazer. Giro. E pronto, e tem é um livro que na altura, eu também não me apercebi disso, mas que eu apresentou foi o Nuno Marco, e ele disse isto é um objeto inclassificável, que é assim um bocado, é aquele que não percebes se é um elogio, se é uma coisa com a qual te deves preocupar, mas eu acho que estes livros as coisas que eu faço têm um bocado acabam por ter esse lado, são um bocado, como são uma mistura, com tantas influências, acaba por ser um bocado difícil de ver em que secção, por exemplo, numa livraria é que estes livros estão. Às vezes estão na história, outras vezes estão no turismo, outras vezes estão... Por acaso no turismo não concordo, mas a história faz mais sentido. Também já vi na de química, não sei porquê. Ok, porque o livro não folheou, mas fica aqui a recomendação então, e a capa dura, a edição é lindíssima e deu muito trabalho, e vê-se que é um livro que deu trabalho, portanto, olha, só por isso as pessoas deviam comprar. Vão pensar. Vamos fazer conhecer agora a Joana enquanto leitora. Hábitos de leitura caóticos, dizes tu? Totalmente caóticos, mas e cada vez pior, é uma coisa que mas eu não consigo controlar, eu começo a ler um livro, depois aparece outro, começo outro, depois aparece outro, começo outro, mas depois volto ao anterior. Também tem a ver com a minha profissão. Pois tu, como jornalista e que investigas, tens muito que estudar, mas consegues ler também as tuas escolhas de prazer? Consigo, mas é por fases, é muito por fases, mas por exemplo, posso dizer agora, neste momento, a semana passada tive de ler o livro do Ricardo Araújo Pereira, que saiu agora, porque ia entrevistá-lo. É um livro muito pequenino, li-se num instante, mas li-o num dia, mas li esse livro todo num instante. Depois, ao mesmo tempo, tinha resolvido ler um livro muito conhecido que eu nunca tinha lido, que é o Que Diz Mulher, do Dinis Machado. Portanto, esse é meu, está assim mais devagarinho. Depois estou a ler coisas, sei lá, sobre a história do hip-hop em Portugal por causa do LX90, e eles vão-se... Depois tenho uma pilha de livros, eles estão lá, e alguns... E também tenho muito esta coisa, gosto muito de coisas em que tu possas ir pegando, ou seja, não ser um romance de seguida, em que podes... Às vezes também vejo muitas coisas visuais. Ontem à noite, pronto, sei lá, li um livro de banda desenhada, mas pronto, rápido, muito giro, por acaso, que se chama Não Me Esqueças. Eu não me lembro da autora, uma belga, se não me engano, chamada Alix, qualquer coisa. E depois procuro e ponho no descritivo. Não me esqueças. É muito giro. Pois, isso é um dos teus géneros também que tu disseste. Portanto, passas, porque, quer dizer, quando eu te pergunto autor favorito, é uma data deles, não é? Passaste pela Helena Ferrante, que leste tudo. O Tim Kreider, que é um cartunista. Ele começou como cartunista, mas ele é sobretudo ou pelo menos o lado, eu gosto dele como ele faz aquilo que os americanos chamam um ensaio pessoal, portanto, no fundo são reflexões dele sobre a vida, e tem, por exemplo, e ele conta aquilo, ele fala desde, sei lá, sobre a amizade, sobre tem umas a forma, eu gosto muito da forma como ele olha para a vida. Eu lembro havia dois instantes muito rapidamente. Um deles é, ele conta, ele é adotado. E a dada altura descobre quem é a mãe, conhece a mãe e percebe que tem duas irmãs.
e adora as irmãs. E aquilo depois portanto, corre tudo muito bem. E ele diz, eu de repente percebi aquelas pessoas que têm filhos e não conseguem não conseguem parar de falar dos filhos. E que a mim me irritavam sempre porque eu não tenho filhos. E tem essa... E fala daquilo de uma maneira... E sei lá, tem outra que é, eu ia de férias para a Finlândia ou qualquer coisa assim. Uma amiga minha partiu a perna, passámos o verão numa cabana, aí eu estive a ajudá-la. Mas achámos que aquilo iam ser as melhores férias de sempre. Então até arranjámos um nome para nós que é Heroes of Fun. E eu escrevi Heroes of Fun no nosso frigorífico lá em casa, e é uma coisa, eu gosto muito dele, ele é muito insightful, como agora se diz. Sim, partilha os monólogos interiores, não é? Tim Kreider, boa. E depois também falaste, e também eu tive que ir ver o Craig Thompson, tem novelas gráficas, o J.D. Salinger, que eu à espera no Centeio, não é? Sim, porque tu perguntaste um bocado, eu já não me lembro qual era a pergunta, mas os autores favoritos, tu tiveste fases? São muitas fases, por exemplo, o Salinger eu li tudo nos meus início dos 20, final da adolescência, início dos 20, o Craig Thompson li para aí nos 30, são um bocado fases. Sim, claro. A Ferrante ali quando toda a gente leu, ou quer dizer, quando foi aquela altura... A explosão da Amiga Genial. Sim, eu li todos, e sempre que sai alguma coisa nova leio, e é incrível. E falaste também na Lúcia Berlim, que é, tu dizes que vais lendo devagarinho com muita atenção. Sim. Sabes que a Lúcia Berlim, ela só alcançou a fama literária 11 anos depois de ter morrido. Ela teve uma vida trágica, era assim... Não há outro autor com quem eu faça isso. Eu tenho o Manual para Mulheres de Limpeza, que é uma coleção de histórias, sim, de contos. E aquilo são histórias aparentemente muito simples, escritas com frases muito simples, mas que são de uma intensidade tal que tu, quando estás a ler aquilo, assim, agora vou ler. E é uma viagem. Eu estou quase a guardar, sabes, quando tu guardas os últimos chocolates da caixa, os últimos bombons, e às vezes volta atrás, e como é que ela formulou esta frase, como é que isto... E são pormenores, de novo, essa atenção a coisas cotidianas muito pequeninas, mas que ela põe de uma maneira que te surpreende e que te emociona, é muito... Te sublinhas? Sim. Sublinho, não escrevo muito, sublinho, sobretudo sublinhar para não me esquecer, porque eu esqueço-me de tudo, não é? E portanto faz muito a pena de repente pensar, li este livro, adorei, agora gostava de voltar àquela frase que gostei tanto. Como é que eu vou fazer isso? Quer dizer, e então, ou enchia, sei lá, de post-its ou uma coisa, sublinho com lápis, caneta, tudo. Com caneta também, ok. Também. A Lúcia Berlim. Manual para Mulheres de Limpeza. São várias histórias, coleção de histórias que ela foi escrevendo. Género literário favorito é a banda desenhada, é os ensaios, lês tudo, não é? Sobretudo ficção. Na primeira pessoa, gostas da autoficção, gostas do ensaio. Tati Bernardi, que agora lançou um novo livro. Sim. A Joan Didion. Sim. Ana Cássia Rebelo, que tem o Babilónia, e a Ana de Amsterdão. Eu fui espreitar, porque eu não sabia, fiquei cheia de vontade de ler, que é um famoso blog, Ana de Amsterdão, que eu não conhecia. E estes dois livros são os melhores textos selecionados em livro. Eu penso que o Ana de Amsterdão é isso, o Babilónia não tenho a certeza se ela não escreveu depois. Eu comecei pelo Babilónia, recomendada, alguém me falou, surpreendeu-me muito. É assim uma portuguesa, goesa, escreve de uma forma muito crua, diz assim umas coisas que te chocam às vezes, mas também com o humor ali, também são contos, são pequenas histórias. Gostava de saber, não sei se ela será pessoa de escrever um romance, tenho alguma curiosidade. Escreve muito pouco, mas foi uma boa surpresa. E este Ana de Amsterdão é o nome de uma famosa canção do Chico Buarque. Sim. Portanto, era um blog, ela juntou então, e ela, juntamente com o escritor e investigador João Pedro Jorge, fizeram uma seleção dos melhores e mais memoráveis textos. E depois diz, é um conjunto coeso que finalmente revela a poderosa e abrasiva voz literária de Ana Cássia Rebelo para lá da blogosfera. O diário íntimo e ferozmente honesto de uma mulher dos nossos tempos. Sim, acho que honestidade é assim uma palavra-chave aí. Boa, gostei muito, fiquei cheia de vontade. Ana de Amsterdão, neste caso, a Ana Cássia Rebelo. Depois, autores com quem jantarias? Deste uma resposta que eu... Não és a primeira a dar essa resposta, mas a primeira vez... Não, tu primeiro disseste que tens medo da desilusão. Sim. E não és a primeira a dizer isso, e eu realmente, quando disseram isso, pensei, faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mas depois escolheste, pronto, aí já cá não estão, não é? O Mark Twain. Sim, adorava. E o Shel Silverstein. Sim, e o Shel Silverstein, até podemos ir para lá. Foi um livro que me surpreendeste, porque eu por acaso tenho,
que é, isto não é bem é uma novela gráfica, como é que nós... Não sei, eu gosto desses livros que não têm página, categoria. Pois, é que é mesmo, pronto, são desenhos, tem muito pouco texto, até pensei logo nos meus filhos, mas engraçado tu adulta teres recomendado, se calhar também terás lido aos teus filhos, mas tu é que gostas muito. Também, mas comecei, eu li-o primeiro porque uma amiga me ofereceu, e ofereceu-me até em inglês, o The Missing Piece, e eu depois comprei e ofereci ao meu filho, porque o meu filho é muito fã de um livro para crianças que ele tem, que é muito conhecido, que se chama A Árvore Generosa, e que está editado, se não me engano, pela Bruá. Vou anotar aqui. E depois O Pedaço que Falta é um livro que eu acho que é para todas as idades, não? E o que eu adoro nele, e depois tem o pedaço que agora também foi editado em Portugal, O Pedaço que Falta encontra o grande O. E depois ele tem uma série deles que não são traduzidos, mas o que me impressiona muito é como ele são uns traços muito, muito simples, uns rabiscos e meia dúzia de palavras. É uma bola, lembra-me o Pac-Man, não é? Uma bola com uma boca, sim, mas muito amadora. Eu que não sei desenhar, conseguiria fazer esta bola. Sim, é isso, é um encorajamento a pessoas que não sabem desenhar a fazerem novelas gráficas. E como ele consegue escrever coisas que são tão tocantes e tão poderosas. Depois tem imenso sentido de humor, tem muitas canções e poemas para crianças, isto tudo em inglês, mas com muito humor e muito provocador. Ele era muito provocador. E aliás, ele trabalhava para Playboy e chegou a morar na mansão da Playboy. Portanto, a junção destes mundos todos, para mim, é fascinante. O Pedaço que Falta, do Shel Silverstein, não é? Ele que já morreu. Mas depois tu descobriste que uma amiga tua te deu. Mas este é um livro que tu recomendas também a adultos. Totalmente, a adultos e a crianças. Que falta. Sim, e é muito giro até a conversa, que é o que é que cada um tira disto, porque são coisas diferentes, não é? Os livros vivem sobretudo em quem os lê. O autor escreve, não é? Mas aquilo depois cada pessoa, o livro... Qual é o pedaço? O pedaço que falta a cada um será diferente, não é? Sim, e existem tantos livros quantos leitores, não é? Porque aquilo que tu tiras de cada um tem muito a ver contigo e com a forma como tu olhaste para aquilo. E sim, recomendo a qualquer pessoa. Shel Silverstein, eu já o tinha recebido e já tinha folheado, até a pensar mais nos meus filhos, mas de facto percebo o que estás a dizer e surpreendeste-me com esta escolha, porque é super original, é mais uma vez um ótimo presente, que é pena este episódio não sair antes do Natal, mas há sempre alguém a fazer anos, lá está. E o Natal pode ser todos os dias, não é? O Natal é quando o homem quiser, exatamente, o pedaço que falta do Shel Silverstein. Sabes que, pronto, ele já morreu. E isto é o pedaço que falta literalmente à bola, não é? Tanto que falta ali, o buraco é a boca aberta, não é? Ela procura, ela anda pelo mundo, falta-lhe qualquer coisa, não é? Exatamente. E ela anda à procura daquilo que lhe falta e vai experimentando várias coisas e depois uma coisa não dá porque isto e outra não dá porque aquilo e depois há uma que dá perfeitamente e aquilo é perfeito. E eu não vou spoiler. Mas isto é tudo inverso, ainda por cima faltava-lhe um pedaço e não era feliz, por isso partiu em busca do pedaço que lhe faltava. E enquanto rolava, cantava esta canção. E agora as pessoas que leiam. E o Sheldon Allen, portanto o Shel Silverstein é Sheldon Allen Silverstein, ele que morreu de ataque cardíaco. Ele foi um poeta, compositor, músico, cartunista, mais uma vez, e autor de livros para crianças. E depois ele acreditava que as obras escritas precisavam de ser lidas no papel, o papel correto para a obra em particular, e ele não permitia que os poemas e as suas histórias fossem publicados, a menos que ele é que escolhesse o tipo de papel, o tamanho, o formato e a cor. Olha, não fazia ideia, acho isso maravilhoso. É um colecionador de livros, portanto levava a sério o toque do papel, é aqueles que namoram o papel, não é o objeto. E quer dizer, ainda por cima, quando tu tens um trabalho que é visual, é uma coisa que influencia mesmo a tua percepção daquele desenho e daquela imagem. Sim. É uma coisa que faz muita diferença. Era um exigente no bom sentido. Se calhar um chato, não é? Para os editores devia ser um chato. O pedaço que falta. É tudo uma questão de perspectiva. Ora bem, lá está. Shel Silverstein. E há aqui um livro que eu achei graça porque a Joana respondeu às perguntas dos autores favoritos. Claro que os 4 livros favoritos é sempre difícil escolher, mas foste respondendo a tudo e depois no fim disseste assim, espera, este aqui entra em todas as categorias. Já estava com o autor favorito, o Jeffrey Eugenides, tanto do Middlesex. Conta-me, ganhou o Pulitzer Prize. Olha, o Middlesex foi-me aconselhado até por um antigo professor quando eu tinha 20 e tal anos e fiquei fascinada com aquela história. A história é a história de um hermafrodita
América, e tudo antes hoje em dia está tudo muito contaminado por estes discursos de género, mas não tem nada a ver com isso. É uma história de uma hermafrodita, pronto. E aquilo acontece, isto, não estou a estragar a história, porque é logo no início. É a premissa. Isto acontece porque ele é descendente ele ou ela é descendente de imigrantes que são turcos, se não me engano, e eles vêm no barco e são 2 irmãos. E eles de repente decidem, nós estamos a chegar, nós vamos construir uma nova vida, uma nova... É aquela ideia da América como o sítio onde tudo é possível. E eles gostam tanto um do outro que eles resolvem casar-se. Portanto, isto parte, e por isso é que depois isto acontece quer dizer, porque o incesto, como todos sabemos, não é recomendável, e portanto, ele é filho de 2 irmãos. E aquela ideia de 2 pessoas num navio, é tudo tão inesperado e ao mesmo tempo tem uma beleza, não é? Que tu podes pensar que é chocante, mas ao menos mas também há uma beleza naquilo. E depois ele escreveu, eu conhecia as Virgens Suicidas, não sabia que era dele, depois li as Virgens Suicidas, tem o enredo conjugal. O Marriage Plot, e depois tem um livro de contos, eu acho que não sei se tem mais alguma coisa, mas nas Virgens Suicidas, por exemplo, é um livro que eu não adorei depois o desenlace, mas gosto muito dos ambientes que ele cria, as palavras que escolhe, tenho algumas imagens ainda na cabeça de estar a ler aquilo. As Virgens Suicidas, o autor, ele diz que há muito tempo que queria ser escritor, ele sentia-se escritor e apresentava-se como escritor, mas depois, ele tem graça, foi uma entrevista que eu li sobre ele, uma entrevista que lhe fizeram, em que ele diz numa festa, perguntava, o que és? Não, eu sou escritor. Há alguma coisa que eu conheça? E ele ficava um bocadinho encolhido, não é? Uma história naquela revista, e ele diz que as pessoas ficavam assim meio sem jeito e afastavam-se. Até que há uma conversa de 5 minutos com uma babysitter do sobrinho, em que diz que a miúda, de repente, diz que ela e as irmãs tentaram suicidar-se. E ele diz que depois começou a mastigar e foram só 5 minutos de conversa. E eu até pensei que o espectáculo de despedida da babysitter, não pensava uma babysitter com uma bebê, ainda puseram, o sobrinho tinha 1 ano. Mas pronto, depois ele não fala mais sobre isso, mas diz que começou a mastigar essa ideia. E de repente então fez as irmãs Lesban, as Virgens Suicidas, são irmãs várias que se suicidaram. Pronto, sim. Não spoilando também, mas é a premissa. E achei graça a maneira como ele diz que construiu na sua cabeça este livro, e que na altura até houve quem dissesse, os críticos, não é? Enfim, que usai de todo lado, como é que o homem escreve no ponto de vista de uma mulher? Nem vamos entrar por aí, não é? E ele próprio diz, eu na verdade não entrei no ponto de vista dela, porque a premissa deste livro é os homens tentarem perceber porque é que aquilo aconteceu. Claro. Portanto, eu até fui honesto Sim. Mas claro que pronto. E depois o Middlesex e o Marriage Plot, que também está traduzido o enredo conjugal. Ele escreveu só estes 3 romances e inúmeros contos e ensaios. Ok, ensaios, nunca li. A recomendação então do Middlesex. Sabes que eu achei que a premissa que tu ias dizer, falaste no incesto, mas a história começa assim. Nasci 2 vezes como uma rapariga, um bebê, num dia de céu limpo, em janeiro, em Detroit, e depois novamente como um rapaz adolescente numa sala de emergência em Michigan, em 74. Sim, mas tem muito a ver com a reinvenção. Mas que também que é a premissa também dos pais, não é? Sim. Aliás, não são os pais, são os avós. Não são os pais, são os avós. Ele é neto é neto de irmãos. E essa ideia da reinvenção. E ele, sobretudo, ele tem uma grande sensibilidade para as palavras, a forma como ele alinha as palavras, como escolhe. Tu estás a falar de temas que podem mexer tanto contigo, e aquilo é tudo muito delicado, muito bonito, como as Virgens Suicidas. Quer dizer, estás a falar de um livro sobre o suicídio de 4 adolescentes, irmãs dos pais. Sim, e aquilo tem uma beleza etérea, mesmo a adaptação da Sofia Coppola. Sim, e que tinha aquela banda sonora acho que era o Playground Love do Zer. Esta forma como tu consegues transformar os temas e dar-lhes essas características que são tão surpreendentes e que te permitem olhar para as coisas de outra maneira. Vou a Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Outro que tu escolheste foi uma autora já escolhida aqui neste podcast. A Helena Sacadura Cabral falou na Louise Gluck, mas falou no livro de poemas A Íris Selvagem, e tu escolheste o Receitas de Inverno da Comunidade, que é o 13º da coleção de poesia da Louise Gluck. Porque foi o primeiro que eu li e eu fiquei absolutamente fascinada. E ela que é Prémio Nobel da Literatura. Sim, que morreu agora há pouco tempo. Ela, sabes que eu tenho uma relação com a poesia, ou tinha uma relação assim um bocadinho, não é difícil, mas calhar de alguma indiferença, muito ainda contaminada pela escola, pelas coisas que és obrigada a aprender. Era castigo. E agora vamos dar o Bernardino Machado.
e as cantigas de amigo, e nada daquilo me dizia grande coisa. E de há uns anos para cá tenho descoberto alguns autores de quem tenho gostado muito, e eu peguei nesse livro e já peguei noutros dela. E de novo, olha, se calhar vou dizer o mesmo que digo em relação ao Eugene disse, e a estes autores todos de quem eu gosto muito, que são pessoas que conseguem olhar para a realidade, olhar para determinada situação e pegar e contar aquilo de uma forma que te permite ver aquilo de outra forma e que te transportam e que te emocionam ou surpreendem ou mexem contigo e depois há nela uma às vezes parece estar a falar só de irem cortar uma árvore. Não há floresta a cortar uma árvore, mas aquilo tudo tem uma grande beleza, é muito aquela coisa do teu deslumbramento que eu tenho muito felizmente com o mundo e com a natureza e a realidade. Quando a nossa amiga Filipa diz que eu salto dos sítios, e a mulher da Atlântida era porque eu tinha saltado também lá de um sítio, uma vez estávamos a fazer o Interrail na Croácia, é porque eu acho é tão avassalador, tu queres fazer parte daquilo de alguma maneira, é assim uma coisa, e eu sinto, e estas pessoas dizem-te isso de maneiras muito especiais. E tu escreves? Escrevo. Tu és jornalista. Não, mas tu escreves, ou seja, estes monólogos interiores, não é? Estes desabafos, estes sentimentos, tu desabafas para o papel? Não tenho um diário, escrevo coisas de vez em quando, tenho uma historinha, um texto na Granta, numa edição da Granta, e estou agora a trabalhar num projeto mais pessoal, também com os desenhos também. Boa! E, és tu que desenhas ou tens com... Sou eu, daí a dificuldade, vai demorar mais tempo, mas... olha o pedaço que falta. Exato, eu adorava conseguir. A simplicidade é muito mais difícil, muitas vezes, do que fazeres uma coisa que parece muito rebuscada. Vamos ver como é que isso corre. De vez em quando ponho umas coisinhas no Instagram, agora não tenho posto, mas o teu Instagram é público? É público. Então, qual é? Joana Ville? Joana Ville. VIL, pronto. Para as pessoas espreitarem. Sim, se quiserem lá espreitar, não tem muito. Pronto, agora gostava que tivesse um bocadinho melhor aspecto. Agora que estamos a fazer publicidade, vais ter que... agora vai ter mesmo de sair, não é? Agora vai, exatamente, fica a pressão. Receitas de Inverno da Comunidade, de Louise Gluck, ela ganhou o Prémio Nobel em 2020 e na justificação da Academia Sueca fala-se da sua inconfundível voz poética que, com uma beleza austera, tornou universal a existência individual. Sim, sabes que é muito engraçado que as pessoas às vezes tendemos a pensar que o que nós temos em comum e que nos une é o facto de, sei lá, termos um país, termos as montanhas, somos todos mamíferos, vá. Mas na verdade eu penso que as coisas que nos unem e que nos permitem perceber que somos realmente parecidos uns com os outros são muitas vezes coisas que nós não dizemos e que são muito íntimas, e quando finalmente alguém diz assim, olha, eu também sinto isso, olha, isso também me acontece. Não estou sozinha. Sim, não estou sozinha. Sim. Que maravilha. Louise Gluck. Ela que tem outros livros, tem A Noite Virtuosa e Fiel, Uma Vida da Aldeia, A Íris Selvagem, que recebeu o Pulitzer, lá está, Averno e muitos outros. Outra surpresa ótima que tu me trouxeste, e eu gosto imenso quando estou a aprender, porque tu disseste, mas Gêmeas Marotas do Brick Duna. E eu fui investigar, e a primeira coisa que me aparece, não é? Apesar de nem é uma notícia recente, mas para mim era, não é? Acabei de ler. Mas isto é um livro que é uma paródia. Portanto, vê se as pessoas notam aqui a diferença dos nomes. Eu tive que reler isto 3 vezes. Porquê? Há a Coelhinha Miffy, e eu lembro-me perfeitamente destes desenhos. Era um livro pequenino, assim, quadrado, capa dura, como uma coelhinha amorosa, muito inocente, muito infantil. Pronto, eu acho que a nossa geração, pelo menos, teve. E o criador desta Coelhinha Miffy é o Dick Bruna. Mas depois há aqui um pseudónimo que não sabemos, que é o Brick Duna. E que escreveu Gêmeas Marotas. E a primeira notícia que me aparece é: foi banido a ASAI, foi recolher à biblioteca, não sei o quê. Porquê? Porque, olha, no Brasil também disseram isso, que era. No Brasil o argumento é que parece um livro infantil, mas de repente é um cariz sexual, portanto engana as crianças, bora lá ter cuidado com isto. E depois em Portugal o argumento foi, direitos de autor, porque isto é gozar com o autor. E porquê que tu escolheste este livro maravilhoso, que eu não conheço, mas as Gêmeas Marotas? E é muito difícil de arranjar. Eu tenho a sorte de ter um exemplar que por acaso comprei numa livraria de livros para crianças, mas quando comprei, a senhora disse assim, olhe,
Mas este não é. Eu disse, eu sei perfeitamente. Eu sei perfeitamente. Tem bolinha encarnada no cantinho. Eu sei perfeitamente o que é. Mas não me é estranho, eu fui ver as imagens online e não me é estranho a fotografia delas. Será que nós porque além da coelhinha Miffy, havia outros que tinham aquelas personagens, tinham aqueles bonequinhos e tinham aquela estética. Simples, mais uma vez. E esse autor holandês, não era? É holandês, tem uma obra extensíssima. Eu lembro-me muito, aquilo faz muito parte da minha vida. E eu acho o livro a coisa mais divertida. É divertido, é provocador. Eu adoro provocação. Acho que é muito. E depois essa história, não é? Banido pela Azai. e depois é anónimo, não é? Ninguém sabe. É um português. Sim, até porque essa versão só existe em Portugal. Só existe em Portugal. Acho que foram tirar às bibliotecas. Foram. A notícia fala mesmo nisso. Em Oeiras, o que é? Olivais. E quer dizer, depois é muito divertido. É assim tipo uma marotice de adultos. As gêmeas marotas. Sim. Mas que depois, como aos remédios, fora do alcance das crianças. Sim, eles estão lá, não estão junto dos livros. Por acaso tenho lá um agora não me lembro do nome, não é bom estar a referir, mas tenho lá um que tem assim umas ilustrações que não são bem marotas, mas que podem ser, e eles adoram fazer aquela coisa de ir buscar, tipo de trepar a estante, ir lá buscar e mostrar aos amigos. Já viste isto? Nunca te ligou nenhum pai. Joana, o meu filho diz que. Não é tão ao nível do. É assim poético, não é ao nível das gêmeas marotas. Mas pronto, acho que este não vamos encontrar no book, mas fica aqui, tem graça. Pronto, o Dick Bruna criou a coelhinha Miffy e aqui é o Brick Duna. Adorava que ele se chegasse à frente. Então as gêmeas marotas, mas tem graça pela curiosidade, vá. E pronto, olha, e vamos fechar, mas deixo só aqui mais uma referência, porque até já foi falado aqui e eu tenho, este livro é um bocadinho aqueles que está sempre a vir ter comigo. Portanto, ao princípio, não é a primeira vez que eu ouvi falar nele, já terá sido há mais tempo, mas quando começou pessoas próximas ou até neste podcast a falarem nele, pensei, ok, ao princípio pensei, é triste, não estou com coragem, e agora de facto é daqueles livros que acontecem, que vão sempre vir ter connosco, que é o Born do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Já o Renato Duarte falou nele na primeira temporada deste podcast, e nesta segunda temporada, no episódio 40, foi a da Lila Carmo que também o escolheu. Sim. O Born do Pensamento Mágico. Sim. Tu leste porquê ou quando na tua vida? Deixa-me pensar. Eu já li vários livros da Joan Didion. Acho que li porque quis, pronto, porque me apeteceu, porque quis ler, porque gosto do trabalho dela. Li, talvez, já não sei, 3, 4 anos. Não sei mesmo precisar agora de quando é que li. Quando não é temporalmente, na fase da minha vida. Não teve a ver. Por acaso teve, agora que falas nisso, não me lembrava, que engraçado. Teve a ver, foi. Li-o depois da morte de um grande amigo meu que tu também sabes perfeitamente quem é, e que as pessoas sabem quem é, que era o Pedro Rolo Duarte. E li-o, e houve uma altura em que eu li muitas coisas sobre luto. E o livro é absolutamente admirável, não só pela qualidade literária da forma como ela escrevia as coisas. Ela era completamente obsessiva, ela reescrevia 10, 20, 30 vezes, mas de novo, pela forma como ela consegue sintetizar em tão poucas palavras sentimentos que são tão avassaladores e tão arrebatadores. E depois aquilo é tudo muito trágico, não é? Porque ela perde a filha e o marido num espaço curtíssimo de tempo. A Joan Didion é uma das minhas grandes referências em termos de escrita e de jornalismo. Ela tem o White Album, que é um clássico, tem As Noites Azuis, que é sobre a filha. Esse não gostei tanto, mas eu acho que quando o Pensamento Mágico é assim uma coisa que nos... E essa questão da coragem, eu recomendaria ler em inglês, para quem lê em inglês, porque o prazer das palavras e as formas... O prazer, lá está, que até é uma palavra um bocado contraditória aqui no meio disto tudo, mas aquela orivesaria de palavras e de ideias é uma coisa que nos acaba por confortar muito. Ajudou. Sim, olha, não, sabes que confortou, estou mesmo com alguma dificuldade em lembrar-me, porque eu depois escrevi sobre ela até em trabalho, portanto acabei de ter, depois saíram mais coisas, acontece isto, as pessoas morrem, ela depois morreu, e aliás há um documentário também sobre ela na Netflix. E depois li outras coisas, acabei por ler muitas coisas dela e escrevi, portanto isto está um bocado baralhado na minha cabeça, mas sobretudo são livros que nos fazem aquilo que dizíamos há bocado, nós no fundo somos todos assim muito, uns com mais sorte, outros com mais azar, mas somos muito parecidos e
E alguém conseguir dizer isso ainda por cima de uma forma tão elegante e tão inteligente e tão sensível, é bom. Que maravilha. O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion, também já falou o Renato Duarte e Dalila Carmo, e agora já nem muito bem. Middlesex, de Jeffrey Eugenides, Receitas de Inverno da Comunidade, de Louise Gluck, Gêmeas Marotas, porque não, do Brick Duna, O Pedaço que Falta, do Shel Silverstein, O Ano do Pensamento Mágico, de Joan Didion. Escolhe um. Ai, não sei. Já é difícil escolher 4, não é? Agora toma lá. E esses são 5, ainda por cima, acho. Esses são 5, por isso é que eu estava aqui a acelerar, mas vale a pena. Até porque as Gêmeas Marotas não conta, vá. Um para Então faz de conta que esta conversa era apenas sobre um. Sobre um livro, vamos falar só sobre um livro. Ao dia de hoje, vá. Se calhar escolhi O Pedaço que Falta, porque por conseguir dizer tantas coisas e ser um livro tão grande, com tão poucas palavras e com com desenhos tão simples. Pois é, e ele não é grande, literalmente, não é? Mas é engraçado, porque tens razão, isto em Word deve ser mancha gráfica, é uma página, mas que são muitas páginas deste livro de capa dura maravilhoso. O Pedaço que Falta, Shel Silverstein, muito bem. Agora, tenho um livro para oferecer. Tinha um plano B, caso tenhas o meu plano A e o plano B, pronto, mas também sabes, e estará ao teu alcance, não é? Outros livros da Louise Gluck, o Averno, a Iris Selvagem, tenho aqui outras poesias dela, que te recomendo. Mas o livro que eu tenho para te oferecer, tendo em conta o teu gosto literário, é da Deborah Levy, Coisas que Não Quero Saber. Ela tem o famoso ensaio do George Orwell, o Porque Escrevo, como ponto de partida, e então oferece-nos as suas próprias reflexões sobre a carreira literária, com inteligência, clareza e brilhantismo, discorre sobre a necessidade de afirmação de uma jovem mulher para poder entrar no disputado território da literatura e moldá-lo às suas necessidades. Isto é a primeira parte da Living Autobiography, a autobiografia da Deborah Levy. Olha, adorei, não conhecia. Que bom, acredito que entra no teu perfil, no teu género. Depois digo-te. Está bem, eu também tenho para mim, também estou com vontade, mas eu não consigo dar vazão. É muito difícil. Cada conversa que eu tenho aqui, e muitas pessoas queixam-se disso, que é uma boa queixa, não é? Estou sempre a aumentar a minha lista de livros por ler. Eu estou igual e não consigo dar vazão, mas pronto, olha, obrigadíssima, Joana, gostei Obrigada muito. Obrigada eu, também gostei muito. Vou só aqui deixar um recado, já que correu tão bem há pouco tempo e estou a receber várias perguntas. Descobri uma plataforma onde podemos aprender línguas, seja por razões pessoais, profissionais, só temos a ganhar, não é? Para ler um livro na versão original, para fazer uma viagem, para alargar o currículo. Então, a Babel, com 3 Bs, B-A-B-B-E-L, Babel, é uma plataforma que ensina a ter conversas na vida real e pode escolher entre 14 idiomas, incluindo espanhol, italiano, francês, alemão. E depois também há uma ferramenta que ajuda a melhorar o sotaque, as lições são complementadas com informações culturais. É muito interessante. O meu pai, engraçado, agora está na reforma e está a aprender italiano online. É lindo. Portanto, nada melhor do que espreitar. Assine a Babel por 3 meses e ganhe 3 meses grátis com o código Vale a Pena. Tudo junto, sem espaços. babel.com/falar. Vale a pena. Babel, aprenda um idioma, converse de verdade. Obrigada a quem ouviu. Para a semana, há mais.